O Evangelho de Sri Ramakrishna, por M. Mahendranath Gupta, um discípulo direto de Sri Ramakrishna, original em Bengali, traduzido para o inglês por Swami Nikhilananda, traduzido do inglês por Leda Marina Bevilacqua Leal. Capítulo 24. Pundit Shashadhar, quarta-feira, 25 de junho de 1884. Era o dia do Ratha Yatra, Festival do Carro. Convidado por Ishan, Sri Ramakrishna foi à sua casa em Calcutá. Havia certo tempo que o mestre desejava encontrar o Pundit Shashadhar Tarkashudamani, que estava hospedado na casa de um dos vizinhos de Ishan. Ficou decidido que visitaria o Pundita à tarde. Alguns devotos, incluindo Asra, acompanharam o mestre à casa de Ishan. Ishan havia convidado um ou dois eruditos brahmins e um devoto tântrico. Shirish e outros filhos de Ishan também estavam presentes. O mestre reparou que o adorador tântrico tinha uma marca vermelha na testa e sorrindo, disse: "Veja o que está marcado." Depois de um certo tempo, chegaram Narendra e M que se inclinaram ante Sri Ramakrishna. O mestre havia previamente informado a M que estaria na casa de Ishan. O mestre brincou com a demora em servirem a refeição. Um dos eruditos citou um verso sânscrito sobre a ansiedade das pessoas, devido à fome. Continuando a explicar o verso, disse: "O estudo da filosofia é, certamente, edificante, mas a poesia é mais fascinante do que a filosofia. As pessoas que ouvem belas poesias pensam sobre o estudo da filosofia, Vedanta, Nyaya, Sankhya e assim por diante, como seco e insípido, porém a música é mais atraente do que a poesia. A música derrete até um coração de pedra, mas uma bela mulher exerce uma atração ainda maior no coração, do que a música. A mulher assim que passa, desvia a atenção do homem, tanto da poesia como da música. Quando, porém, um homem tem fome, tudo mais, poesia, música, mulher, parecem sem importância. Assim, a fome é o que mais prende." O mestre observou com um sorriso. O Pundita é espirituoso. Logo Narendra começou a cantar. Algum tempo depois, o mestre subiu ao andar superior para um pequeno descanso. M e Shirish acompanharam-no. M apresentou Shirish ao mestre, dizendo: "É um erudito e uma pessoa de natureza pacífica. Fomos colegas de colégio, em nossa meninice. Agora ele é um advogado. Mestre, é uma pena que um homem assim tenha que exercer advocacia." M: "Sim, foi um erro de sua parte." Mestre: "Conheço alguns advogados. Um deles demonstra muito respeito a mim. É um homem muito correto." A Shirish: "O que pensa sobre a coisa mais essencial da vida?" Shirish: "Deus existe e é somente Ele quem faz tudo, mas os atributos que lhe damos não são corretos. Como pode um homem conhecê-lo? Sua natureza é infinita." Mestre: "Que necessidade se tem de contar o número de árvores e galhos de um pomar? Você vai a um pomar comer mangas. Faça isso e fique contente. O objetivo do nascimento humano é amar a Deus. Realize este amor e fique em paz. Suponhamos que você tenha entrado numa taverna. Precisa saber quantos galões de vinho há? Um copo é suficiente. Que necessidade há de conhecer as qualidades infinitas de Deus? Pode-se discriminar milhões de anos sobre os atributos de Deus e, no entanto, não chegar a conhecê-los." O mestre permaneceu em silêncio por uns minutos. Um Pundit Brahmin entrou no aposento. "Mestre, A.M. não há substância alguma na vida humana. Os membros da família de Ishan são bons, por isso, ele tem uma certa paz aqui, mas suponhamos que seus filhos fossem lascivos, desobedientes e inclinados a beber e outros vícios. Neste caso seus problemas não teriam fim. Raramente consegue-se encontrar uma família religiosa assim, em que todos os membros são devotados a Deus. Conheci apenas 2 ou 3. Em geral há brigas, desentendimentos, inveja e desajustes. Além disso há doença, tristeza e pobreza no mundo. Vendo esta situação, orei à Mãe Divina. Ó Mãe, retira imediatamente minha mente do mundo, para Deus. Olhe os problemas de Narendra. O pai faleceu e os membros da família estão passando fome. Tem feito de tudo para conseguir um emprego, mas ainda não encontrou. Veja como sua mente está desequilibrada. A.M. Você costumava ir a Dakshinesvar com muita frequência, mas por que tem vindo tão pouco ultimamente? Talvez esteja muito ocupado com sua esposa. Não é verdade?
Por que eu deveria censurá-lo? A influência de mulher e ouro está em todos os lugares. Portanto, ora, ó Mãe Divina, não me tornes um homem do mundo, se tiver que nascer de novo num corpo humano. Erudito Brahmin. Por que diz isto? As escrituras exaltam a vida de chefe de família. Mestre. Sim, é verdade, mas é muito difícil levar uma verdadeira vida de chefe de família. AM, que falta a nossa. Eles estão cantando, sobretudo Narendra, e saímos do quarto. Mais ou menos às 4 horas da tarde, o mestre saiu de carruagem para a casa onde o Pundit Shashadhar estava. Assim que Shri Ramakrishna subiu na carruagem, entrou em Samadhi. Seu aspecto físico era muito sensível, como resultado das práticas espirituais que fizera, durante longos anos e sua constante absorção na consciência de Deus. O mestre sofria com o menor desconforto físico e até, com as vibrações dos pensamentos mundanos, à sua volta. Uma vez que Shab Chandra Sen dissera que Shri Ramakrishna, Cristo e Shri Chaitanya pertenciam a uma delicada espécie da humanidade que deveria ser guardada numa caixa de vidro e protegida do contato vulgar do mundo. Um chuvisco fino havia transformado a estrada em lama. O céu estava carregado. Os devotos seguiam a carruagem a pé. Assim que ela parou em frente à casa, o anfitrião e seus parentes deram as boas-vindas ao mestre e levaram-no até a sala de visitas no andar superior. Ali o mestre encontrou-se com o Pundit. Pundit Shashadhar, homem de pele clara, já não era jovem. Tinha um colar de Rudraksha em volta do pescoço. Era um dos famosos eruditos sânscritos de seu tempo, pilar do hinduísmo ortodoxo, que havia se reafirmado depois que a primeira onda do cristianismo e cultura ocidental havia passado sobre a sociedade hindu. Sua clara exposição das escrituras hindus, sua veemente sinceridade e exaltada eloquência haviam trazido de volta à religião de seus antepassados, um grande número de jovens hindus de Bengala. O Pundit saudou o mestre com reverência. Narendra, Rakal, Ram, Asra e M, que haviam vindo com o mestre, sentaram-se o mais próximo possível do mestre, ansiosos por não perderem uma só de suas palavras. À vista do Pundit, o mestre novamente entrou em Samadhi. Depois de um certo tempo, ainda naquele estado, olhou o Pundit e disse com um sorriso: Muito bem, muito bem. Então, dirigindo-se a ele, o mestre disse: Diga-me como o senhor dá conferências. Pundit: Senhor, procuro explicar os ensinamentos das escrituras hindus. Mestre: Para o Kali Yuga o caminho da devoção prescrito por Narada é o melhor. Onde as pessoas encontrarão tempo, hoje em dia, para fazer suas obrigações, de acordo com os preceitos das escrituras. Atualmente as cocções de raízes e ervas dos médicos ortodoxos hindus não podem ser dados a um paciente com febre. Quando esse remédio iniciar seu lento processo de cura, o paciente já morreu. Portanto, somente um drástico remédio alopata como a mistura para a febre é eficaz agora. Pode-se pedir às pessoas para praticar ritos e rituais das escrituras, mas ao prescrever os rituais, deve-se remover cabeça e cauda um. Digo às pessoas para não se preocuparem muito com rituais elaborados do Sandia como ordenados nas escrituras. Digo-lhes que será necessário somente repetir o Gayatri. Se o senhor tiver que dar instrução sobre cerimônias das escrituras, faça-o para poucos, como Ishan. O senhor poderá dar milhares de conferências, mas elas não farão qualquer impressão nas pessoas mundanas. Pode alguém colocar prego numa parede de pedra? A ponta do prego quebra-se rapidamente antes de fazer um buraco na pedra. O que o senhor ganhará batendo com a espada? O couro duro de um crocodilo. A gamela de água do Sadhu, feita de concha ou de cabaça amarga, pode visitar os 4 principais lugares sagrados da Índia com seu dono, mas permanecerá amarga como sempre. Suas palestras não estão ajudando muito as pessoas mundanas. O senhor compreenderá isto pouco a pouco. O bezerro não pode ficar de pé assim que nasce. Ora cai no chão, ora consegue ficar de pé. Então aprende a ficar firmemente sob suas patas e a andar. O senhor não pode distinguir um amante de Deus de uma pessoa mundana. Não é sua culpa, naturalmente. Quando uma ventania sacode as árvores, é impossível distinguir uma árvore de outra, uma mangueira de um tamarineiro, por exemplo. Sem haver realizado Deus, não se pode abandonar totalmente os rituais. Por quanto tempo tem-se que praticar sandia e outras formas de culto? Enquanto não derramar lágrimas de alegria com o nome de Deus e sentir um arrepio no corpo.
O Senhor saberá que sua adoração chegou ao fim, quando seus olhos se encherem de lágrimas ao repetir Rama. Então não terá que continuar com o sandia ou outros rituais. Quando o fruto aparece, a flor cai. O amor de Deus é o fruto e os rituais, a flor. Quando a nora está grávida, não pode trabalhar muito. Sua sogra gradualmente diminui suas obrigações na casa. Quando o tempo do nascimento chega, praticamente não trabalha mais e depois que a criança nasce, sua única tarefa é brincar com ela. Não faz mais nenhuma obrigação doméstica. O sandia funde-se no Gayatri, o Gayatri no Om e o Om no Samadhi. É como o som de um sino, T-A-M. O Yogi, seguindo o caminho do som Om, gradualmente funde-se no Brahman Supremo. Seu sandia e outros deveres ritualistas desaparecem em Samadhi. Assim as obrigações de um Jnani chegam ao fim. Logo que o mestre começou a falar em Samadhi entrou naquele estado. Sua face irradiava uma luz celestial. Ausente da consciência exterior, não podia pronunciar outra palavra. O olhar estava voltado para seu interior, em comunhão com o ser. Depois de muito tempo o mestre começou a reconhecer o mundo exterior à sua volta e disse, como uma criança vou beber um pouco de água. Sempre que, depois do Samadhi, o mestre pedia um pouco de água, os devotos sabiam que, gradualmente, estava voltando à consciência do mundo exterior. Ainda cambaleando em êxtase, disse a Mãe Divina. Ó Mãe, outro dia tu me mostraste o Pundit Chandra Vidyasagar. Então te disse que gostaria de conhecer outro Pundit e tu me trouxeste aqui. Olhando para o Pundit, disse. Meu filho, acrescente um pouco mais a sua força. Pratique disciplina espiritual ainda por alguns dias. Você mal colocou o pé na árvore e já espera agarrar um grande cacho de fruta. Naturalmente está fazendo tudo isto para o bem-estar dos outros. Com estas palavras inclinou a cabeça ante o Pundit. O mestre continuou. Quando pela primeira vez ouvi falar do Senhor, perguntei se era um simples erudito, ou se possuía discriminação e renúncia. Um Pundit que não sabe discriminar entre o real e o irreal, não é verdadeiramente um Pundit. Não há mal nenhum em ensinar os outros se o pregador possui autorização do Senhor. Ninguém pode confundir um pregador que ensina as pessoas, depois de ter recebido a ordem de Deus. Conseguindo um raio de luz da deusa do conhecimento, um homem torna-se tão poderoso, que diante dele, grandes eruditos parecem meros vermes. Quando o lampião é aceso, as aleluias chegam aos montes. Não precisam ser convidadas. Da mesma maneira o pregador que tem mandato de Deus, não necessita convidar as pessoas para ouvi-lo. Não tem que anunciar a hora das palestras. Possui uma atração tão irresistível, que as pessoas vêm a ele por sua própria iniciativa. Pessoas de todas as classes, até reis e aristocratas, reúnem-se à sua volta. Dizem-lhe: Reverenciado Senhor, o que podemos oferecer-lhe? Aqui estão mangas, doces, dinheiro, chales e outras coisas. O que lhe agrada mais? Neste caso, digo-lhes: vão embora. Não me importo com essas coisas. Não quero nada. Por acaso o imã diz ao ferro: venha para perto de mim? Não é necessário. Devido à atração do imã, o ferro corre para ele. Tal pregador pode não ser um erudito, mas não conclua disso que lhe falte sabedoria. Será que o estudo torna alguém sábio? Aquele que possui o mandato de Deus, jamais tem falta de sabedoria. Esta sabedoria vem de Deus. É inesgotável. Em Kamarpukur vi as pessoas pesando os grãos. Há uma pilha. Um homem empurra os grãos da pilha para um outro, que os pesa numa balança. Assim, aquele que pesa nunca fica com falta de grãos. O mesmo acontece com o pregador que recebeu o mandato de Deus. À medida que ensina, a própria Mãe Divina por trás supre com conhecimento fresco. Esse conhecimento jamais termina. Pode um pregador ter falta de conhecimento, se pelo menos por uma vez foi favorecido com o olhar benigno da Mãe Divina? Portanto, pergunto-lhe se o Senhor recebeu algum mandato de Deus. Asra. Oh sim, ele deve ter, ao Pundit. Não é verdade, Senhor? Pundit. Ordem? Não, senhor, receio não ter recebido tal coisa. Anfitrião. Ele pode não ter recebido a ordem, mas prega por um sentimento de dever. Mestre. O que um homem conseguirá com meras palestras, sem a autorização de Deus? Certa vez um pregador bramo disse, no decorrer de seu sermão: amigos, como eu bebia. E assim por diante. Ouvindo isso,
as pessoas começaram a cochichar entre si. O que este tolo está dizendo? Ele tinha o hábito de beber. Na verdade, aquelas palavras produziram um efeito muito desfavorável. Isto mostra que pregar pode não dar bom resultado, a não ser que venha de um homem qualificado. Um alto funcionário do governo de Barizal disse-me uma vez: se o senhor começar a pregar, eu, também, usarei uma tanga. Contei-lhe a história das pessoas que sujavam as margens de Aldarpucur, e que somente foram detidas, quando um delegado, a mando do governo, colocou um aviso de proibição. Portanto, digo, um homem sem importância, pode falar o que quiser, em sua pregação, mas não obterá qualquer efeito. Mas as pessoas o ouvirão se ostentar a insígnia da autoridade de Deus. Não se pode ensinar os outros sem o mandato de Deus. Um instrutor de homens tem que ter grande poder. Há muitos Anumampuri em Calcutá. É com eles que o Senhor tem que lutar, apontando para as pessoas ali reunidas. Estes são simples ovelhas. Chaitanya Deva foi uma encarnação de Deus. Quão pouco restou do que fez, para não falar de um conferencista que prega sem autoridade de Deus. Que bem um conferencista fará. Portanto, digo-lhe, mergulhe fundo na consciência de Deus. Dizendo isto, o mestre começou a cantar no êxtase de amor por Deus. Mergulhe fundo, ó mente, mergulhe fundo no oceano da beleza de Deus, se descer até as profundezas. Aí encontrará a gema de amor. O mestre continuou: não se morre se afundar neste oceano. Este é o oceano da imortalidade. Certa vez eu disse a Narendra: Deus é o oceano de felicidade. Diga-me se você quer mergulhar nele. Imagine que há um pouco de calda numa xícara e você se transformou numa mosca. Diga-me onde você vai se sentar para beber a calda. Narendra respondeu: vou sentar-me na beira da xícara e esticar meu pescoço para beber, pois estou certo de cair e morrer, se entrar muito na xícara. Então eu lhe disse: mas meu filho, este é o oceano de Satchitananda. Não há perigo de morrer nele. Este é o oceano da imortalidade. Só um ignorante diz que não se deve ter excesso de devoção e amor divino. Que tolice! Pode haver excesso de amor divino? Ao Pundit. Portanto, digo-lhe, mergulhe no oceano de Satchitananda. Nada jamais o aborrecerá, se o Senhor realizar Deus. Então terá mandato para ensinar. Há inúmeros caminhos que conduzem ao oceano de imortalidade. O essencial é atingi-lo. Não importa qual o caminho que seguir. Imagine que haja um reservatório contendo o elixir de imortalidade. O senhor se tornará imortal se engolir algumas gotas do elixir. Pode entrar no reservatório pulando, ou sendo empurrado, ou descendo os degraus vagarosamente. O efeito é um e o mesmo. O senhor se tornará imortal, provando uma gota daquele elixir. Inúmeros são os caminhos que conduzem a Deus. Há os caminhos de Jnana, Karma e Bhakti. Se for sincero, por fim alcançará Deus qualquer que seja o caminho que seguir. Grosseiramente falando, há 3 tipos de yoga: Jnana, Karma e Bhakti Yoga. O que é Jnana Yoga? O Jnani procura realizar Brahma. Discrimina dizendo: isto não, isto não. Discrimina, dizendo: Brahma é real e o universo, ilusório. Discrimina entre o real e o irreal. Ao cabo de sua discriminação entra em Samadhi, e alcança o conhecimento de Brahma. O que é Karma Yoga? Seu objetivo é fixar a mente em Deus através do trabalho. É o que o Senhor está ensinando. Consiste no controle do alento, concentração, meditação e assim por diante, feitos com desapego. Se um chefe de família executa seus deveres no mundo com desapego, entregando os resultados a Deus e com ele no coração, pode-se também dizer que pratica Karma Yoga. Se uma pessoa faz adoração, japa e outros atos de devoção, entregando os resultados a Deus, pode-se dizer que pratica Karma Yoga. Alcançar Deus é o único objetivo da Karma Yoga. O que é Bhakti Yoga? É manter a mente em Deus, cantando seu nome e suas glórias. Para o Kali Yuga, o caminho da devoção é o mais fácil. Este é certamente o caminho para esta época. O caminho de Karma é muito difícil. Primeiro de tudo, como acabei de dizer, onde se vai encontrar tempo para ele, hoje em dia? Onde há tempo para um homem fazer suas obrigações como ordenadas nas Escrituras? A vida do homem é curta, nessa época. Além disso, é extremamente difícil fazer as obrigações com desapego, sem se preocupar com o resultado.
Não se pode trabalhar com esse espírito, sem antes ter realizado Deus. De uma certa maneira, o apego aos resultados entra na mente, embora não se esteja consciente dele. Seguir Jnana Yoga nesta época é, também, muito difícil. Primeiro, a vida do homem depende inteiramente do alimento. Segundo, tem tempo curto de vida. Terceiro, por nenhuma razão, pode-se libertar da consciência do corpo. E o conhecimento de Brahma é impossível sem a destruição da consciência do corpo. O Jnani diz: sou Brahma, não sou o corpo. Estou além da fome e sede, doença e tribulação, nascimento e morte, prazer e dor. Como uma pessoa pode ser um Jnani, se estiver consciência da doença, tribulação, dor, prazer e coisas semelhantes? Um espinho entra em sua carne, o sangue sai da ferida e você sofre muito com a dor. Entretanto, se for um Jnani, deve ser capaz de dizer: ora, não há qualquer espinho em minha carne. Não há nada comigo. A Bhakti Yoga é, portanto, recomendada para esta época. Ao seguir este caminho, chega-se a Deus mais facilmente do que seguindo os outros. Pode-se sem dúvida chegar a Deus, seguindo os caminhos de Jnana e Karma, mas são caminhos muito difíceis. Bhakti Yoga é a religião para esta época, mas isto não significa que o amante de Deus alcançará uma meta e o filósofo e o trabalhador, uma outra. Isto quer dizer que, se uma pessoa procura o conhecimento de Brahma, pode alcançá-lo, seguindo o caminho de Bhakti, também. Deus, que ama seu devoto, pode dar-lhe o conhecimento de Brahma, se ele assim o desejar. O Bhakta, contudo, quer realizar o Deus pessoal, dotado de forma e conversar com ele. Raramente procura o conhecimento de Brahma, mas Deus pode fazer de seu devoto herdeiro de suas glórias infinitas, se isto lhe agradar. Dá a seu devoto tanto o amor de Deus, quanto o conhecimento de Brahma. Se alguém chegar de Calcutá de uma maneira ou outra, poderá ver o Maidan, o museu e outros lugares. O importante é chegar a Calcutá. Ao realizar a Mãe Divina do Universo, o Senhor terá o conhecimento e também, devoção. Terá ambos. Em Bhava Samadhi verá a forma de Deus e no Nirvikalpa Samadhi, realizará Brahma, existência, conhecimento, bem-aventurança absolutos. No Nirvikalpa Samadhi o ego, nome e forma não existem. O amante de Deus ora a Mãe Divina: ó Mãe, tenho muito medo das ações egoístas. Essas ações têm por trás desejos e se eu as praticar, terei que colher seu fruto. Mas é muito difícil trabalhar com desapego. Certamente te esquecerei, ó Mãe, se me envolver em ações egoístas, portanto, não tenho uso para elas. Que minhas ações, ó Mãe Divina, sejam cada dia menos numerosas, até eu alcançá-la. Que eu faça, sem apego ao resultado, apenas aquela ação que seja absolutamente necessária. Que eu tenha grande amor por ti, enquanto estiver fazendo meus poucos deveres. Que eu não me envolva em novas atividades enquanto não te realizar, mas eu as farei se receber teu mandato. Do contrário, não. Pundit, quais os lugares sagrados que o Senhor visitou? Mestre, visitei alguns, com um sorriso. Mas Asra foi além e também, subiu mais alto. Visitou Rishikesh, mas eu não fui tão longe e tão alto. O Senhor deve ter visto milhanos e abutres voando muito alto no céu, mas os olhos estão sempre fixos na carniça. O Senhor sabe o que é carniça? É mulher e ouro. Qual a vantagem de fazer peregrinações se pode alcançar o amor a Deus, ficando onde está? Estive em Benares e vi as mesmas árvores tanto lá quanto aqui. As mesmas folhas verdes do tamarindo. A peregrinação torna-se fútil se não permite que uma pessoa alcance o amor de Deus. O amor de Deus é a única coisa essencial e necessária. Sabe o que quer dizer milhanos e abutres? Há muitas pessoas que falam alto e dizem que fizeram muitas das obrigações prescritas nas Escrituras, mas suas mentes estão envolvidas no mundanismo e profundamente preocupadas com dinheiro, riquezas, nome e fama, conforto material e outras coisas. Pundit. É verdade, Senhor. Fazer peregrinação é como procurar diamantes e pedras preciosas, deixando de lado a pedra preciosa que o próprio Narayana usa em seu peito. Mestre, quero que o Senhor se lembre disso. Pode dar milhares de instruções às pessoas, mas elas não darão fruto a não ser no devido tempo. Indo para a cama, uma criança disse à sua mãe: Mãe, por favor acorde-me quando eu sentir fome. A mãe disse: Não se preocupe com isto, minha criança.
A própria fome acordará. Todos riem. Sente-se anelo por Deus, no tempo certo. Há 3 tipos de médicos. Os médicos de um tipo sentem o pulso do paciente e vão embora, simplesmente receitando o remédio. Ao deixarem a sala, pedem ao paciente que tomem o remédio. Pertencem à classe mais rudimentar de médicos. Assim também, há professores que somente dão instrução, mas que não se detêm em saber se seus ensinamentos produzirão bom ou mau resultado. Não pensam de modo algum no discípulo. Há médicos de outro tipo que prescrevem remédio e pedem ao paciente para tomá-lo. Se o paciente não quiser seguir suas instruções, argumentam com ele. São médicos e medíocres. Assim também, há mestres medíocres. Dão instrução ao estudante e tentam persuadi-lo de várias maneiras a seguir a instrução. Por fim, há os médicos da classe mais elevada. Se o paciente não responde à sua persuasão gentil, até usam a força se necessário, pressionam seu joelho contra o peito do paciente, e colocam o remédio à força, garganta abaixo. Assim também há mestres da mais elevada classe que até usam a força para dirigir a mente do discípulo de Deus. Pundit. Senhor, se há mestres de classe tão elevada como o Senhor acabou de descrever, então por que diz que não se obtém conhecimento de Deus até que chegue o momento certo? Mestre, o Senhor tem razão, mas o que o médico vai fazer se o remédio sai da boca do paciente e não chega ao estômago? Nesse caso, nem mesmo o melhor remédio pode fazer alguma coisa. O mestre deve testar a aptidão do estudante antes de dar instrução, mas o Senhor não discrimina em sua instrução. Quando um jovem vem a mim para instrução, a primeira coisa que pergunto é a respeito de seus parentes em casa. Suponhamos que tenha perdido o pai e que este lhe tenha deixado algumas dívidas. Como pode dirigir sua mente a Deus? O senhor está me ouvindo? Pundit. Sim, senhor. Estou prestando atenção a cada palavra. Mestre. Certo dia alguns soldados Sikh vieram ao templo em Dakshinesvar. Encontrei-os em frente ao templo de Kali. Um deles referiu-se a Deus como muito misericordioso. Certamente eu disse, mas será verdade? Como o senhor sabe? Respondi, porque, Senhor, Deus nos dá comida e toma conta de nós. Eu disse, por que isso surpreende? Deus é o Pai de todos nós. Quem olhará pelo filho se o pai não o fizer? Está querendo dizer que as pessoas do vilarejo vizinho deveriam cuidar dele? Narendra. Então devemos chamar Deus de bondoso? Mestre, eu o proibi de fazê-lo? O que quero dizer é que Deus é muito íntimo nosso. Não é um estranho. Pundit. Palavras preciosas. Mestre, a Narendra. Ouvi você cantar, mas não gostei. Por isso deixei o aposento. Sua mente está agora fixa na procura de emprego, e por isso, o seu canto pareceu-me pesado. Narendra ficou envergonhado de si mesmo, e permaneceu em silêncio. Sentiu o sangue subir ao rosto. O mestre pediu um pouco de água. Colocaram um copo defronte dele, mas ele não pôde tocá-lo. Pediu outro. Mais tarde descobriu-se que um homem de mau caráter havia tocado o primeiro copo. Pundit, a Asra, você vive em sua companhia dia e noite. Deve ser muito feliz. Mestre, com um sorriso. É realmente um grande acontecimento para mim. Hoje vi a lua do segundo dia da quinzena brilhante. Todos riem. Sabem por que eu me referi à lua do segundo dia? Sita certa vez disse a Ravana. Você é a lua cheia e rama crescente do segundo dia da quinzena brilhante. Ravana não entendeu o significado destas palavras. Pensou que Sita o estava agradando e sentiu-se extremamente feliz. Mas o que Sita queria dizer é que Ravana havia alcançado o máximo de seu poder e prosperidade e que, daí por diante, se esvaneceria como a lua cheia. Rama, por outro lado, era como a lua do segundo dia da quinzena brilhante. Iria crescer dia a dia. O mestre estava pronto para sair. O Pundit e seus amigos inclinaram-se diante dele. Ainda não havia chegado o crepúsculo quando Shri Ramakrishna voltou à casa de Ishan, com os devotos. O mestre sentou-se na sala de visitas com Ishan e seus filhos, um Pundit e alguns devotos. Mestre, sorrindo, a Ishan disse ao Pundit Shashadhar. O senhor mal assentou o pé na árvore, contudo, aspira a colher um grande cacho de frutas. Em primeiro lugar, pratique um pouco de disciplina espiritual. Então poderá ensinar aos outros. Ishan. Todo pregador pensa que ilumina os outros.
O vagalume também pode achar que ilumina o mundo. Pensando ser este o sentimento do vagalume, alguém lhe disse: Ó vagalume, como pode trazer luz ao mundo? Você apenas revela a intensidade da escuridão. Mestre, com um sorriso. Mas Shashadhar não é somente um erudito. Possui um pouco de discriminação e desapego. Um pundit que estava presente, disse a Shri Ramakrishna: O senhor na verdade, é uma grande alma. Mestre, o senhor pode dizer isto de sábios como Narada, Prahlada ou Shukadeva. Sou como seu filho. Naturalmente, de uma certa maneira, suas palavras são verdadeiras. Disse que num sentido, o devoto de Deus é maior do que o próprio Deus, porque leva Deus em seu coração. Todos ficam contentes. Dizem nos livros Vainavas, um devoto olha-se como um ser elevado e Deus, como o mais baixo. E Yashoda, mãe de Krishna, estava a ponto de acorrentar Krishna, que era Deus encarnado. Ela acreditava que ninguém a não ser ela mesma poderia tomar conta dele. Às vezes Deus age como imã e o devoto como agulha. Deus atrai o devoto para si. Também, às vezes o devoto age como imã, e Deus, como agulha. A atração do devoto é tal que Deus vem a ele, incapaz de resistir ao seu amor. O mestre já estava a ponto de voltar a Dakshinesvar. Isha e os outros devotos acercaram-se dele enquanto ele dava vários conselhos a Isha. Mestre, um devoto que pode chamar Deus enquanto vive como chefe de família é realmente um herói. Deus pensa: aquele que renunciou ao mundo por mim, certamente orará a mim. Deve servir-me. Há alguma coisa notável nisso? As pessoas achariam que é uma vergonha, se ele não conseguisse fazê-lo. Mas é realmente abençoado aquele que ora a mim, no meio das atividades mundanas. Está procurando encontrar-me, superando um grande obstáculo, empurrando, por assim dizer, uma enorme pedra de 1 tonelada. Esse homem é um verdadeiro herói. Pundit. O senhor está certo. As escrituras dizem a mesma coisa. Há no Mahabharata, a história do caçador piedoso e da mulher casta. Certo dia um corvo perturbou a meditação de um eremita. Quando ele lançou um olhar furioso ao pássaro, este foi reduzido a cinzas. O eremita disse a si mesmo: matei um corvo com um simples olhar. Devo ter feito um grande progresso na vida espiritual. Um dia foi à casa de uma mulher, mendigar o alimento. Ela era muito dedicada ao marido, a quem servia dia e noite, dava-lhe água para lavar os pés e até secava-os com seus cabelos. Quando o eremita bateu à porta, pedindo esmola, ela estava atendendo ao marido e não pôde abrir a porta imediatamente. O eremita, com raiva, começou a amaldiçoá-la. A mulher gritou-lhe, do interior da casa: não sou o corvo. Espere uns minutos, senhor. Quando terminar de servir meu marido, lhe darei atenção. O eremita ficou muito surpreso com o fato dessa mulher simples saber que ele havia reduzido o corvo a cinzas. Quis que ela lhe desse instrução espiritual. A pedido dela, foi até o caçador piedoso, em Benares. Esse caçador vendia carne, mas servia a seus pais, dia e noite, como personificações de Deus. O eremita disse a si mesmo, cheio de espanto: ora, ele é um açougueiro e um homem do mundo. Como pode dar-me o conhecimento de Brahma? Mas o caçador era um conhecedor de Brahma e havia atingido o conhecimento divino, pela execução de seus deveres mundanos. O eremita ficou iluminado com as instruções do caçador piedoso. O mestre estava de saída, de pé na porta da casa vizinha, onde o padrasto de Isha morava. Isha e os outros devotos estavam junto do mestre, esperando-o para dar-lhe adeus. Shri Ramakrishna disse a Isha: viva no mundo como uma formiga. O mundo contém uma mistura de verdade e inverdade, açúcar e areia. Seja uma formiga e apanhe o açúcar. Da mesma maneira, o mundo é uma mistura de leite e água, a felicidade da consciência de Deus e o prazer do gozo dos sentidos. Seja um cisne e beba o leite, deixando a água de lado. Viva no mundo como a ave aquática. A água molha, mas ela sacode. Viva no mundo como o bagre da lama, mas sua pele está sempre brilhante e lustrosa. Certamente o mundo é uma mistura de verdade e faz de conta. Rejeite o faz de conta e agarre a verdade. Shri Ramakrishna subiu na carruagem e partiu para Dakshinesvar. Pode-se pedir às pessoas para praticar ritos e rituais das escrituras, mas ao prescrever os rituais, deve-se remover cabeça e cauda.
Digo às pessoas para não se preocuparem muito com rituais elaborados do sandia como ordenados nas escrituras. As partes não essenciais. A alusão é para a cabeça e cauda do peixe que não são essenciais. 2. Hanuman Puri. Famoso lutador da época. 3. O que é Karma Yoga? Seu objetivo é fixar a mente em Deus através do trabalho. É o que o Senhor está ensinando. Consiste no controle do alento, concentração, meditação e assim por diante, feitos com desapego. Exercícios respiratórios como prescritos na Raja Yoga.